Na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos para a apostila e nós estaremos respondendo aí as páginas 35 até a 38. Nós vamos começar com a seção lápis na mão, lá no número 1. Recorte os objetos da aba e colhe-os, formando grupos de acordo com as suas semelhanças. Então, nós temos aí esses objetos que estão na aba da página 35. Vocês irão analisar os objetos e vão colar, lá no número 1, no retângulo da número 1, analisando aí as suas semelhanças. E então, vocês estarão formando grupos. Em seguida, nós vamos para a página 36, onde nós estaremos respondendo pontinho. Escreva como você fez a classificação e cite um outro objeto para cada grupo. Então, como que vocês fizeram a classificação dos grupos? O que vocês levaram em critério? Como, por exemplo, vocês fizeram um grupo analisando a quantidade de lados? Então, vocês podem aí responder de acordo com a organização que vocês fizeram lá na questão de número 1 da página 35. E aí vocês vão estar escrevendo, um outro objeto, também continuando aí no pontinho. Então, vocês podem estar escrevendo aí, por exemplo, o triângulo, que é um instrumento musical. Vocês podem colocar outro objeto como toalha de mesa. Então, fica aí também a critério. Então, vocês vão escrever como vocês fizeram a classificação, o que vocês levaram em consideração para fazer a classificação, os grupos, e aí em seguida vocês vão escrever aí mais um objeto para cada grupo. Continuando, questão de número 2. Observe os mosaicos a seguir e escreva quais figuras planas foram utilizadas em cada composição. Então, a gente vai analisar essas duas imagens. Que figuras planas foram utilizadas para criar a primeira e que figuras foram utilizadas para criar a segunda? Então, vocês vão escrever na linha embaixo da figura. Questão de número 3. Vocês vão pegar aí o lápis de cor vermelho, ok? E aí, vocês vão circular de vermelho os triângulos. E em seguida, vocês vão pegar o lápis de cor verde e vão circular os quadriláteros. Então, atenção. Vermelho, vocês vão circular os triângulos. E verde, vocês vão circular os quadriláteros. Lembra que quadriláteros são figuras geométricas que apresentam 4 lados. São figuras que apresentam 4 lados. Feito isso, circulou os triângulos de vermelho, circulou os quadriláteros de verde, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar aí, uma figura de cada tipo diferente dessa. Então, nós temos triângulo e quadrilátero, certo? Então, vocês vão desenhar aí um novo triângulo diferente desses que estão na número 3, certo? Um novo triângulo. E também vão desenhar aí um novo quadrilátero, certo? Um diferente desses que já está aí na número 3. Agora, nós estaremos indo para a página 37, certo? Página 37, questão de número 4. Veja as figuras que formam este outro mosaico. Então, vamos analisar aí todas essas figuras aí que formam esse novo mosaico. Então, nós vamos agora continuar para o pontinho. Observe os números das figuras abaixo e escreva-os nas figuras correspondentes do mosaico. Então, nós vamos analisar. Vocês podem perceber que nós temos várias figuras e essas figuras estão enumeradas, certo? Então, vocês vão analisar todas as figuras com os seus números e em seguida estaremos escrevendo esses números no mosaico da número 4. Então, eu trouxe aqui o exemplo para vocês. Nós temos lá o quadrado maior com o número 5. Então, vocês vão escrever o número 5 no quadrado maior. E nós temos também um quadrado bem menor, bem pequenininho, que é o número 6. Então, vocês vão escrever 6. Vocês vão fazer isso apenas com as figuras coloridas, certo? Vocês só vão escrever os números onde apresenta as figuras coloridas da número 4, tá ok?
Apenas nas coloridas. Nas brancas e pretas não há necessidade de se escrever os números, tá certo? Então, analisem as imagens do pontinho e escreva a numeração nas imagens que aparecem no número 4, apenas as que são coloridas. Agora, nós vamos responder os outros 2 pontinhos embaixo das figuras. Então, o primeiro fala assim: quais dessas figuras são triângulos? Então, vamos analisar essas imagens aí. Quais delas são triângulos? Então, vocês vão escrever os números, tá certo? Vocês vão escrever os números das imagens aí que são triângulos. Depois, e quais são quadriláteros? Então, vocês vão analisar quais dessas figuras aí são quadriláteros, aquelas que possuem 4 lados, e vão escrever os números, ok? Finalzinho da página 37, questão de número 5. Você sabe o nome de todos os quadriláteros que apareceram no mosaico da atividade anterior? Há quadriláteros que recebem um nome de acordo com as suas características. Vamos descobri-los. Então, vamos descobrir esses quadriláteros lá na página 38. Então, vamos lá. Questão de letra A, página 38. Estes são chamados de quadrados. Então, nós temos aí esses quadriláteros que recebem o nome de quadrado. Então, primeiro pontinho. Pegue uma régua e meça todos os lados e registre a medida em centímetros de cada lado dos quadrados. Olha só, eu coloquei as setinhas indicando. Vocês vão medir todos os lados do quadrado rosinha e todos os lados do quadrado verde. Em seguida, vocês estarão colocando a medida que deu aí em centímetros nos espacinhos, tá certo? Vamos fazer isso nos 2 quadrados. Utilizem a régua e façam a medição. Próximo pontinho. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada quadrado? Então, olha só, a gente vai analisar todos os lados dos quadrados. Eles são iguais, eles são diferentes, eles têm tamanhos diferentes. O que você consegue analisar em relação aos lados do quadrado? E isso você irá responder no pontinho. Vamos agora para a letra B. Estes são chamados de retângulos. Então, agora nós temos outros quadriláteros que recebem o nome de retângulos. Vocês irão fazer a mesma coisa. Usem a régua e meça todos os lados e registre as medidas em centímetros. Novamente, eu coloquei setinhas para indicar o que vocês devem fazer. Vocês devem medir todos os lados do retângulo, tanto do verde quanto do laranja aí, ó, e colocar nos espaços quanto é isso em centímetros, certo? Então, peguem a régua, façam a medição e coloca a medida em centímetros. Próximo pontinho. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada retângulo? Novamente, vocês vão observar e escrever. As medidas são todas iguais? Será que os 4 lados são iguais? Será que são só 2 lados iguais? Ou os lados são diferentes? Como que é isso? Como que a gente consegue analisar isso? Então, através das medidas, vocês vão responder aí o próximo pontinho. Em seguida, nós vamos para a letra C. Nós temos aí agora as próximas figuras dos quadriláteros chamados de paralelogramos. Observe que se parece um retângulo, mas ele tem aí as suas laterais meio dobradinhas, né? Meio inclinadas. Então, novamente, vocês vão fazer a mesma coisa. Pegar a régua e medir aí os lados do paralelogramo. Nesse caso aí, vocês vão medir apenas os lados que está indicando aí, ó, o espacinho. São só 2 lados. Vocês vão medir esses 2 lados e colocar a medida em centímetros, certo? Próximo pontinho. O que você percebe em relação às medidas de seus lados? Então, depois que vocês fizerem a medida do paralelogramo rosa e do paralelogramo lilás, o que vocês conseguem perceber? Será que as medidas são iguais? As medidas são diferentes?
tem lados que medem o mesmo tamanho. Como que é isso? Vocês vão, né, fazer a medição e responder de acordo com a medida que vocês fizeram de cada um dos paralelogramos. Último pontinho da página 38. Qual a diferença entre o paralelogramo e o retângulo? Vocês podem observar que aí no finalzinho eu coloquei as duas imagens para a gente poder analisar. Nós temos primeiro o retângulo e depois o paralelogramo. Qual que é a diferença entre essas duas imagens? A gente pode perceber o que de diferente aí, né? Então, vocês vão analisar essa imagem e escrever o que nós temos observado de diferente entre o retângulo e o paralelogramo. Tá certo, meus amores? Então, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos a todos. Nos vemos aí no próximo vídeo.